Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de abril de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2257. Ele tem 4 páginas, 33 logias e 7 máximas. O tema é distopia social. A especialidade é a sociologia. Definição. A distopia social é o lugar, ou socin, considerados indesejáveis pelo exercício da perspectiva sombria, onde tudo tende a ser negativo, desumano, pesadelar, desesperante, desconectado, anômalo, ectópico, sórdido, degradado, opressivo, superpopuloso e totalitariamente controlado por tecnologias privadoras da qualidade de vida. Os sinais da distopia social: a distopia nacional, a autoconsciencialidade social, a autoconsciencialidade política, a vida comunitária, a existência gregária, a defesa social, a subversão, a politicagem, a politicália, o mundo distópico, a violência social, a insegurança social, a insegurança institucional, o autoritarismo, o totalitarismo, os mecanismos de opressão, a heterocorrupção generalizada, a degradação social, a anarquia e a guerra civil. Agora, nós temos aí na remissiologia, dos 10 itens, nós destacamos 5. Acerto grupo carga da convivialidade, experiência compartilhada, inseparabilidade do grupo kármico e princípio do posicionamento pessoal. Agora, o que importa mais nesse verbete são os 10 sinais sociopáticos evidentes da instalação da anomia gradativa no Estado. Por exemplo, realidade do Brasil, aqui eu estou dando em 2004, abril de 2004, interessante que fazem 8 anos. A base do surgimento, urbi et orbi, da síndrome da insegurança. Agora, frase enfática. A distopia social desencadeia crise pessoal, grupal, econômica, em bases humanas equivalentes às reciclagens existenciais forçadas e instantâneas ou às crises de crescimento. Você enfrenta algum efeito de distopia social onde mora? Você dá a própria contribuição para diminuir o problema? Agora, a bibliografia tem uma fonte bibliográfica. Agora, a mega análise aqui junto com o João Paulo. Ilegalidade, são 20 itens. Ilegalidade, impunidade, patricialidade. Degradação, desorganização, subversão, opressão. Caos, totalitarismo, insegurança, conviviologia, sociologia, politicologia, intrafisicologia, paradireitologia, cosmoeticologia, civilizaciologia, ectopia, anomia e sociopatia. Agora, o verbete hoje do dicionário é um que nós nos referimos aqui um dia desse, sobre o estudo historiográfico dos celtas em relação com a gente hoje. Como é que nós somos o termicidício e os celtas antigos? Eu chamo a atenção para ver aí na argumentação, a exemplologia, que tem 5 tópicos sobre esse assunto, fazendo a comparação. Vale a pena ver que foi o que deu aqui um debate longo, aqui faz alguns dias. Agora, questionamento. Fui convidado a ir ao centro de Umbanda. Em um dos passos, tive a visão do meu coração, o chakra sair. Foi como se estivesse tendo um ataque. Chegou até a doer. Deixei de frequentar o centro, mas o coração está estranho. Parece que não está no lugar. A dor desconfortante passa da direita para a esquerda e me dá certa angústia interna. Assisti um vídeo do senhor sobre o trancamento da mediunidade que me fez escrever. O que devo fazer para voltar como era antes? Que tipo de especialista pode me ajudar? Onde devo ir? Hoje frequento um centro espírita. Olha, o ideal para você, que nós recomendamos no caso desse,
é usar o estado vibracional. Para isso você tem que estudar, tem que fazer curso aí, em algum lugar. Eu não sei de onde você é, tem que ver o que é que tem do Instituto. Agora, qualquer coisa é vir também pela internet, que hoje nós temos uma série de dados, é só você pegar, tem aula, tem livro, pode baixar os livros, etc. Isso pode te ajudar. Você tem que trabalhar com as energias com você mesmo, para ficar livre dessa obsessão, esse assédio, essa perseguição que fizeram com você. E outra coisa, essas coisas não se brinca. Quando é cardio chato, isso é perigoso, porque o coração é um órgão sensível. Gostaria que o senhor ampliasse sobre a sincronicidade. Busco compreender qual é a análise da sincronicidade pela conscienciologia. Como funciona a questão extrafísica externa no evento? Quais os traços ou causas que fazem uns vivenciarem mais a sincronicidade do que outros? É um processo de afinidade. O melhor para você estudar é pegar a enciclopédia da conscienciologia e ver a sincronismologia. Por exemplo, o verbete hoje não tem esse sincronismo, mas a maioria, os 80% dos verbetes, fala sobre sinergismologia, que tem a sincronicidade, é o sinergismo, só olhar que não tem erro. É possível alcançar por meio do EV o estado material do corpo? Sim, é o processo da projeção consciente. Seria bom você ler um livro que eu escrevi, que tem mais de 1000 páginas, chama Projeciologia. Tenho insistido na prática da ovo porque ainda não cheguei a ver. Ao chegar aos olhos, ao fechar os olhos, vejo imagem e detalhes de pessoas que nunca vi nessa vida. Isso já aconteceu algumas vezes, mas nunca dei importância porque achava que isso poderia ser imaginação. Que tipo de fenômeno poderia ser esse? Como diferenciar qual é a imaginação ou não? Que aconselho estudar para me aprofundar no assunto? Olha, acabou de sair um livro, chama Clarividência, Teoria e Prática. Rodrigo Medeiros, olha esse livro que tem aí. Qualquer coisa é só chamar aí da Epígrafe, que eles têm um livro aí. Custa R$ 38 o livro. Não é isso? Falei aqui. Vivemos no Brasil de altos e baixos em termos de distopias sociais, conforme as marolas se abatem sobre o país. Quando poderemos respirar com mais tranquilidade, sem a existência da politicária que já nos cansou, da violência e inseguranças sociais e da heterocorrupção generalizada? Estamos já massacrados e exauridos por tantas notícias desanimadoras e desesperançosas. Olha, o problema da gente é criar um óleo pensênio particular, como nós fazemos aqui, um oásis, uma ilha de mais tranquilidade, como nós estamos tentando fazer aqui e manter na Cordinópolis. Você deve fazer a mesma coisa onde você está. Você que mora em Curitiba, Curitiba é um exemplo. Foi tudo por água abaixo. Atualmente é uma das cidades que tem mais problema de violência. Isso é terrível. Agora, estado vibracional, positividade, seja otimista, olhe o lado extrafísico, porque senão você está perdido. Se olhar só o lado extrafísico, é só baratosfera. Agora, gente, eu estou aqui com a história do parapsiquismo. Isso é o dia 6, 7, 8 de julho que vem. É o CAEC e a CIP que estão trabalhando. Os professores é o João Ricardo Schneider, o Mário Oliveira e o Jarbas Paranos. Agora aqui já tem os dados todos, quem quiser saber, já pode marcar, e é muito material que tem. É sexta, sábado, com muita coisa para a pessoa ver como é que funciona, os dados todos. Agora tem o curso História do Parapsiquismo no meio e uma série de condições, vale a pena ver. Matéria de História do Parapsiquismo, isso aqui ajuda muito a pessoa a entender a parapercepciologia pessoal. Agora, queria dizer para vocês que a turma aí da Editares trouxe para mim os e-books gratuitos, os que eu já publiquei. Já tem 4 livros gratuitos na internet, é só pegar e baixar. Site da Editares, www.editares.org. Link, livro disponível para download gratuito. Agora, hoje, novos e-books liberados hoje. O que é a Conscienciologia? A 4ª edição. Outro, Manual da Dupla Evolutiva, 3ª edição.
Quer dizer, os casais não precisam gastar mais dinheiro, é só fazer. Né? Agora, são 4 e-books no total. Os outros que já tinham, Manual da TENEPS, 3ª edição, a versão eletrônica. E Manual da PROEX, 5ª edição, versão eletrônica. Então, ao todo, é isso aí, 4. Agora, eu queria só falar para vocês. O Manual da TENEPS, a 3ª edição, a versão eletrônica, de 8 de junho do ano passado, já tem um total de 2.687 e-books baixados do site. Tá certo? Por isso que eu estou falando que TENEPS são milhares hoje, isso aqui ainda é fichinha. É muito mais do que isso que tem. Gente praticando a TENEPS, são milhares. Agora, ó, Manual da PROEX, a 5ª edição, a versão eletrônica, que entrou no dia 15 de novembro do ano passado, novembro, dezembro, até agora, são 5 meses. 5 meses não, 4 meses e meio, porque ele entrou no dia 15. Agora, e ainda não foi divulgado na abertura. O total já é de 878 e-books baixados do site. Manual da PROEX. Isso aí é preciso, lógico, ficar sabendo que estamos ajudando a Apex com isso aqui. Agora, os períodos de referência aqui vão do dia 8 de junho até o dia 5 de abril agora. Agora, já é expressivo, né? O negócio aí de abaixar 2.268 e-books sobre TENEPS. Agora, gente, eu queria lembrar que hoje é sexta-feira da Paixão. É feriadão religioso do povo aí. E amanhã é o dia, muito mais, sem paixão. É o sábado da não compaixão. Você está entendendo? É o do discernimento. Então, nós vamos ter o ciclo mental somático aqui de manhã. Começa amanhã, sábado, às 8 horas da manhã. Principal objetivo, promover o debate sobre temas avançados da conscienciologia e sociedade em geral. Outros objetivos, ser o útero mental somático da CCCI. Incentivar a mental somática e a produção de gestos conscientes. Pandeiro. Esse círculo mental somático é uma espécie filhote do pandeiro, que era a Comunex Extrafísica, que durou uma temporada, tipo camping. Participantes, titulares, autores publicados, vão se sentar na ala A do tertuliário. Ouvintes, pré-autores, vão se sentar na ala B do tertuliário. Se vier mais gente, preenche as outras alas. Aqui cabe 400. Autores não moradores de Foz podem aparecer quando estiverem em Foz. Aqui tem uma listagem dos autores publicados, Conscienciologia e Socin. Tem 30 que já pode aparecer aqui. Agora, uma linguagem preliminar de consciência ouvintes, tem algumas dezenas aqui também, tudo marcado. Professor, sim. Aqui no B. Só para aproveitar que tem gente com dúvida, qualquer pessoa pode vir, não precisa fazer inscrição antecipada, não paga nada, gratuito. Então é só chegar, vai permanecer presença. Porque senão o povo pergunta. Isso. E todo mundo pode falar, todo mundo vai participar, todo mundo vai dar ideias, todo mundo vai sugerir. Não é que uma ala fala e a outra não fala. Não, todo mundo fala, tá? E não precisa fazer inscrição antecipada. Nós vamos discriminar o povo com 2 alas de propósito para puxar a orelha, principalmente dos autores titulares, que esses têm que agir corretamente. Então, quem vai ser mais visado são os autores publicados, tá certo? É da turma daqui. Eu acho que tem gente que vai até ter medo agora de começar a sentar aí conforme o dia da semana. Não, mas vocês estão entendendo, né? A discriminação é de propósito, gente. Que é devido ao processo intelectual e da publicação. A responsabilidade da pessoa é maior. Então, por exemplo, ele está tudo bem. Mas agora é aquele que publicou, ele tem que responder por isso. Está pensando o quê? Está brincando com a gente? Não pode, que negócio é esse? O negócio é sério. Mas o que você queria ver? Valdo, aí você tem na sociopatia esse ano base 2004. Você podia dar uma aprofundada porque o que aconteceu para 2004 ser um marco? No processo, não, porque isso aqui eu fiz em 2004.
E aconteceu um monte de coisa no Brasil. Foi tudo bravo aí, tinha um monte de coisa. Agora, leia bem esses 10 itens, eles são terríveis. Esses 10 itens são terríveis. Os arrujos, armas, arsenais, balas, bunkers. E pior é que é real. Pois é. Agora, de lá para cá, alguma coisa mudou e alguma coisa piorou. Depende do que é. Algumas coisas andaram mudando. Por exemplo, o negócio lá daquelas... O Rio de Janeiro está melhor. É isso tudo. Agora, fazem 8 anos. Foi em abril de 2004. Mas o que eu vi também que outras cidades, também até do Nordeste, do Sul, etc. Não, agora tem muita cidade do interior, cidade média, estão piorando. Cidades do interior. E outras capitais também. Curitiba piorou. Porto Alegre está muito pior do que era. Outra coisa, por exemplo, Maringá, uma cidade aqui próxima, está horrível a situação. A gente vê no jornal todo dia. Como é que fica? Porque essa distopia, ela vem dos 3 poderes, né? Mas por que ocorre isso, uma degradação tão grande que vem... Eu penso que uma coisa das mais sérias que tem feito isso é o crack, a cocaína. Isso aí tem feito muito desvio, é muito assalto, muita coisa. Para isso, uma pessoa que quer ver como é que está a situação, é só ver o programa do Datena, Brasil Gente, na Band. Todo dia tem novidade, 3, 4 seríssimas. Coisas horríveis, de família, de assalto, de acidente. Não é fácil. Agora, por exemplo, São Paulo é um caos, né? Permanente. Por exemplo, ontem, a hora que estava o povo começando a sair de São Paulo, tem assim 193 quilômetros de congestionamento. Isso aqui é, depois fala que nós aqui temos paciência. Paciência é paulistana. Como é que esses caras não dão um tiro no ouvido? 193 quilômetros de congestionamento. Agora, eu fico pensando, isso deve dar muito acidente mesmo, porque os caras devem estar fazendo alguma coisa, estão ouvindo rádio, ou estão lendo um livro, ou vendo uma revista, não é? Já aquilo fica fora, fica um pouco de distração. Porque senão ninguém aguenta, né? Isso é bom, o congestionamento. Tem gente que eu vi na reportagem, fica mexendo com laptop, iPhone, um monte de coisa. Não, tem cara que leva e faz escritório lá dentro. Eu tinha isso. Eu fiz escritório em carro durante anos das minhas empresas. Mas eu tinha motorista na frente e escritório atrás. E outra coisa, era Opala, né? Carro maior, né? Grande. Permitia fazer escritório. Eu tinha lâmpada até particular atrás. Tinha tudo bonitinho. Outra coisa, tinha lugar de guardar o material. Eu tinha um escritório dentro do carro. Tem gente que faz um bar no carro. Eu não, eu fiz um escritório. Eu fiz baseado nas coisas que eu andei muito de limusine nos Estados Unidos, né, para poder comprar livro, aquelas coisas. Eu aprendi lá o negócio, então passei para meus carros aqui. Lá tem, eu estive lá esses dias, o déficit de transporte coletivo lá, em relação a outras cidades do mundo inteiro, é enorme. A cidade está parando. Agora, todo mundo tem umas coisas que eu não falei aqui, que está piorando cada vez mais, que é o processo dos motoqueiros. Eles acham que a motoca, em pouco tempo, vai ter mais motoca do que carro. Agora, a motoca é um perigo, né, gente? Como é que fica isso? Isso não está aqui. Isso piorou agora nos últimos 3 anos para cá. Eu vi na televisão já falar que está começando a ficar empatado e vai passar o número de carros. E acidentes de morte. Isso em São Paulo que eu estou examinando. Nas ortopedias dos hospitais, o que tem mais é motoqueiros. Já tem estatística lá. E morre motoqueiro. Não, agora, eu sempre achei que todo cara que é motoqueiro assim, entusiasmado, ele é fronteiriço ao suicídio, né? Ele é candidato ao suicídio. Tem tendência ao suicídio. Isso aí é risco-mania muito avançado demais. E a motoca em São Paulo, é só olhar como é que chega da televisão e ver como é que fica isso. Aqueles caras costurando os carros assim, ó, é um perigo. E a proporção de moto lá é maior do que do resto do... Pois é, mas é isso que eu estou falando, que já está quase igual. E vai passar. Pelo cálculo, assim, a proporção, a perspectiva que eles já fizeram, vai passar.
eles acham que é melhor, né? Anda mais depressa, o cara não atrasa tanto no emprego, no serviço, na casa. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte, é um caos, né? Eles estão construindo... Todo dia tem alguma coisa assim. Agora, fica lá, vocês sabem, por exemplo, o que é o helicóptero Vietnã? Vocês sabem o que é isso? A patrulha do helicóptero Vietnã. O Vietnã é o seguinte, os caras estão no meio de muita coisa verde, no meio do mato. Então, o helicóptero vai assim, 4, 5, 6 metros de altura do verde. O ar dele mostra se a pessoa está escondida no meio do mato. Isso aqui é o Vietnã. É a manobra Vietnã. O nome técnico é manobra Vietnã. Feito pelo helicóptero. Vocês nunca viram isso na televisão? Da pena mostra lá, o águia. Já tem muito socorro de helicóptero lá. Pois é, mas agora aí, foi ontem, anteontem, tinha um cara dormindo lá, assim, todo esticado, veio o helicóptero, não sou o cara dormindo. Esse não tinha nada que ver, não era ladrão, não. Ele estava descansando no meio do mato. Com as folhagens enormes, aquele negócio mesmo, tudo. Agora, essa é a técnica do Vietnã. No Vietnã eles faziam isso. Agora, aquilo é um perigo, você sabe, né? Porque o helicóptero está muito baixo. Mas o Datena fala todo dia. Ele fala assim, não, mas aí é fulano que é muito bom, tem um técnico que sabe abaixar, porque aquilo é 4, 5 metros só. Agora, a massa, o verde, as coisas, você vê tudo lá de baixo. Não tem jeito. Vê tudo. Agora eles vão limpando aquilo assim, ó, vão fazendo penteando, sabe como é que é? Correndo com aquilo. Vão ver tudo. Agora São Paulo está usando isso há muito tempo. A tua é muito técnica. Em matéria de pegar o povo, esse é o máximo. Agora, lá de cima já fala, os caras já vêm, já pegam onde está. Eles estavam, aí essa última agora que estava fazendo aí com a manobra Vietnã, eles estavam procurando 4 jovens assaltantes. 4. Estavam lá, sumiram. E eles acham, de vez em quando eles acham o cara, fica tudo lá, o cara está preso, não tem jeito de sair dali do meio daquele monte de coisa. Porque tem muito vegetal, muita... Professor, ele está falando desse aumento de veículos, motos. Você sabe que ultimamente teve a ascensão da classe C, como o pessoal diz, esse fenômeno socioeconômico. Que o Lula fez. Que reflete nisso, no aumento de veículos, de motos, gerando esse caos aí. Qual que você acha que é a saída para isso? A saída para São Paulo, eu não vejo saída a não ser desconstruindo o que está construído. Eu não vejo saída para isso. Ali não tem jeito. Ou senão paralisar a cidade. Mas eles falam que São Paulo não pode parar. Então teria que divulgar isso tudo. E já fizeram muita coisa em muita cidade, mas nada disso foi constatado com grande efeito. O negócio de dias pares, dias ímpares, aquele negócio. Eu penso que tem que reformular. A cidade cresceu demais, virou monstro, né? Ela está teratológica. Eu acho que o hospital é um caso psiquiátrico. Agora, isso faz muitos anos eu já falava isso. Morar lá é caso de psiquiatria, loucura. Professor. Mas é muita coisa, o grande São Paulo, né? Professor. Megalópolis, é um negócio de doido, né? Sou eu. Professor, eu tenho uma filha que operou com 10 anos de idade, lá em São Paulo, com o chefe doutor Pedia do Hospital das Clínicas. Ele me contou na ocasião que tinha uma ala inteira de tetraplégicos, todos botoqueiros, que caíram e ficaram... Vocês sabem o que é isso, né? Está tudo paralisado. Uma ala inteira do hospital, imensa, cheia de tetraplégicos. Agora, gente, o que eu falo é aquilo que eu vi no Japão e que combati lá, criou até uma controvérsia em cima de mim no Japão. Que eu meti o pau, você está entendendo? Nas botocas. Agora, veja, na década de 60. Agora, eu fui estudar com eles, então o negócio que mais me perturbou mesmo, na ocasião que eu fiquei pensando naquilo, é o seguinte: a motoca, vamos supor que tem, naquela ocasião eu estudava a motoca, 220 quilos o veículo. Agora, em alta velocidade, ele pesa no máximo 2 a 3 quilos no ar. Agora, vem uma pedra desse tamanho no meio.
o pneu da frente bate ali para passar. Pô, o cara é espirrado, porque não tem para-choque, não tem nada, ele é o para-choque. Eu, a hora que estudei aqui, eu falei assim, mas o povo está tudo sabendo disso. A pessoa sempre pensa que não é com ela que vai acontecer o acidente, é sempre com os outros. Comigo não, eu sou muito cauteloso, que isso, de modo algum. Vários desses eu conversei, depois fui ver no hospital lá, tudo quebrado, cabeça quebrada. E teve gente que eu não fui ver, porque o cara morreu. Isso tudo eu vi. Agora, veja, lá no Rio, eu ainda fiz muita campanha contra a botoca durante muito tempo. Inclusive no Instituto, aquele negócio todo. Mas há casos horríveis. Eu sempre conto o caso daquele rapaz, que era muito meu amigo, que esse fez o curso intermissivo e as coisas todas. Eu acho que ainda está trabalhando até hoje com os materiais aí, fora do Rio. O pai dele tinha uma motoca, há muito tempo, uma motocicleta antiga, parece que era até aquela Zumbat, que era alemã, da década de 50, 40, na época antes da guerra, Zumbat. E o pai então tinha aquilo e era apaixonado pela motoca. O filho cresceu com uma outra motoca dele. Então ele queria passar para o carro, mas tinha que enfrentar o pai. Aí eu fui dando força para ele vendeu a motoca e comprou um carro. Então ele conseguiu superar o negócio. O pai continuou com a motoca. Agora, então tem casos desses que são mesmo trágicos e a gente não vê muita saída, não. O negócio é muito sério. Tem que estudar. Agora, gente, crescendologia, paz não. Você poderia abordar o crescendo, capitalismo, socialismo cosmoético. O caso é o seguinte: o problema é fazer a interassistencialidade. O crescendo capitalismo que tem aí, tem que caminhar para um socialismo cosmoético maior. Aonde isso aí é que a gente pensa que o Estado Mundial um dia vai acabar com isso. Então a primeira coisa é acabar com a moeda, melhorar os negócios, ver o problema da mais-valia de cada um, o trabalho da pessoa que deve ser valorizado, uma série de condições, e melhorar o nível da população para não ter mais miséria. Isso tudo é possível. Entre as inúmeras vidas intrafísicas dos intermissivistas, a vivenciada entre os celtas mais antigos foi uma das mais relevantes e críticas. Poderíamos falar mais sobre aquele período tão frutífero e como podemos nos aprofundar melhor a respeito do que ocorreu por lá. Como fazer o levantamento autohistoriográfico de um período tão distante? Olha, seria bom você ver que hoje tem livros muito bons. Inclusive a Epígrafe tem livros sobre os celtas. Vale a pena ver, mas você tem que fazer uma série de leituras. Tem muita coisa em inglês, tem outros em francês. Não tem tudo em português, não. Mas vale a pena ver o processo sociológico da época dos celtas. Tem muita coisa interessante que você vai compreender a vida atual se estudar os celtas. Isso aí vale a pena. É verdade que todos os planetas do universo são habitados extrafisicamente, as plantas intrafísicas possuem psicossoma? Sim. É o processo do duplo da planta, ela tem. Agora, os planetas, de modo geral, o processo extrafísico tem que todo lado. Mas eu não posso falar que são todos os planetas, a gente não sabe. Mas a maioria tem muito planeta que é habitado extrafisicamente. E tem muito planeta habitado fisicamente. Não é só a Terra, isso é besteira. Um dia nós vamos encontrar uns com os outros. É que o negócio custa. É um congestionamento maior do que 193 quilômetros de São Paulo, isso eu garanto. Extrafisicamente é o negócio mais sério. E interplanetariamente, quer dizer, processo do espaço sideral. Entendo que a exteriorização não deve ser feita em mesmo horário, diariamente, para não configurar a penetra. Não é nisso, não. Não é para configurar a penetra, é para evitar a assédio da pessoa. Porém, não vejo problemas em se fazer a circulação fechada de energia, nem mesmo EV em horários repetidos no decorrer do dia. Algum problema é justamente esse que é o problema. Abre o olho, cuidado, você tem 33 anos, é uma moça que está falando isso. Abre o olho. Na mesma hora, conforme a situação, um dia você está irritada, vai fazer o negócio para acabar com a irritação, a causa da irritação começa a reclamar, etc. E essa causa, às vezes, tem uma consciência atrás. O evento ciclo mental somático será transmitido online. Não, o nome é círculo mental somático, não é ciclo, não. Círculo, não será, não. Nós vamos conversar sem falar nada.
Quem está falando é a Nina Manfroy. Ela já está querendo saber o que é. Mas nós vamos ver o que vai dar isso, mas por enquanto não. Porque nós queremos resolver muita coisa aqui, da turma, etc. Tal, já não sabe para onde vai isso. Vamos ver com o tempo, quais as coordenadas que a maioria vai dar, né? Um amigo suicidou-se há alguns dias. Ele era uma pessoa muito boa e tudo indica que foi por causa do fim do seu namoro. Existe algum lugar específico para os suicidas irem? Tem. Chama Baratosfera. Ele era um excelente músico e professor de música e cortou os cursos. Isso pode ter implicações em sua próxima vida? Sem dúvida. Como podemos ajudar uma pessoa que suicidou? Pensa positivo e deixa para lá que os amparadores vão ajudar. E ele ainda poderá estar sofrendo por não estar com a namorada? É lógico, a maior frustração que tem é suicídio, a maior besteira que tem. É uma bobagem enorme, não tem tamanho. De modo que pensa positivo por ele e vão ver o que dá. Vamos pedir aí para os amparadores para ajudar o rapaz. Faz poucos dias que ele suicidou, ele não está falando nem a idade, nem o nome, nem nada. Agora, gente, eu queria hoje que vocês batessem umas palmadas daquelas boas para uma pessoa que nos ajuda muito, de alto nível, que nessa sexta-feira da Paixão, ele está completando os 17 anos. De modo que o Flávio, sabe, esse cara ali. Agora, eu não posso falar nada para o Flávio, porque eu faço aniversário esse mês e de vez em quando também já caiu assim perto da, sabe? Do Pascalini. Não, o período do Pascalini que eu falei, eu ganhei hoje, eu já tive isso. Aqui, o falou? Aqui. Sim. O senhor se refere nos seus escritos, e também eu já vi falar nas tertúlias, sobre o leitor das entrelinhas. A pergunta é, como é que a pessoa faz para se tornar um leitor de entrelinhas? Isso é uma das perguntas mais inteligentes e das mais difíceis de ser respondida, essa aí para você. Pelo seguinte, entrelinha é o processo da pessoa que ela encripta, faz a encriptação. Que ela tem um código encriptado que ela coloca no texto que ela redige. Com o passar do tempo, então, ela se acostuma com aquilo e cria como se fosse um mantra, ou uma técnica dentro da cabeça dela, ela não vai esquecer daquilo. Na outra vida, ela vai saber o que é, ela pode ler aquilo que ela escreveu na entrelinha. Então, o texto, ele fica muito mais rico, ele se expande em conteúdo, em meaning, em significação, sabe? Ele se expande com a pessoa. Agora, por exemplo, uma coisa que tem muito nisso aí, nós temos nos 700 experimentos, eu fiz muitos processos de entrelinhamento, para mim. Agora, tem a técnica e o estilo da pessoa. Como é que ela fez aquela, vamos dizer, a estilística com o processo da redação. A redaciologia, como é que foi feita, encaminhada para aquilo. Eu tenho uma série de macetes que eu coloquei nesse assunto para mim, eu saber como é que é. A época que nós estamos, certos números que eu tenho lá no meio, o modo de abordar certos assuntos, eu tenho tudo isso. Tudo é entrelinhamento. Agora, o caso todo é o seguinte, às vezes tem entrelinhamentos que são mais fáceis de ver. É só você ver a técnica da circularidade. Que, por exemplo, eu faço muito isso. Nós estamos escrevendo umas coisas, então eu começo a expor um assunto. São vários aspectos, um depois do outro, diferentes, um depois do outro. Agora, se você for olhar, eles vão, vamos dizer assim, completando o anterior. O da frente completa o anterior. E eu não estou falando nada daquilo. Mas você vai ver que um completa o outro. Isso é a circularidade. No fim, você tem uma ideia muito maior do que aquela vista assim, espontaneamente pela redação, pelo texto. Então você tem que estudar isso aí e ver com calma. Então, olha a encriptação que você pode colocar no texto, para você. Mas um leitor que não seja o próprio autor, ele consegue... Ele pode chegar, se a pessoa começar a estudar muito esse processo, a sutileza
vê com visão curva atrás do morro, dos bastidores, ele vai ver, não tem dúvida. Entende? Outra coisa, existe muita gente que às vezes faz essa encriptação, mas de modo indireto, para chatear os outros. Às vezes escreve um negócio, não põe aquele nome, mas fica o aclef, em francês chama aclef, quer dizer, fica com uma chave. Você tem que saber. Então, por exemplo, você pode contar uma história sobre determinada pessoa, você não deu o nome. Mas na hora que você vê, você vai ver, não é fulano, está na cara. Isso é o aclef, entende? É aquele que está escondidinho, é o anônimo, mas feito de propósito. Estuda a encriptação. Professor, Sim. Na encriptação da escrita, isso não fica difícil, isso não fica opaco? Como que a pessoa vai ler uma outra pessoa? Porque quem escreve... A palavra está dentro do meu estilo, ninguém percebe, mas eu sei, se eu escrevi aquilo, por que é. Agora, eu uso números, algarismos, nomes próprios, eu uso um monte de macete. Para ficar... Para mim, e eu sei como é que é. Para ficar claro para os outros também. Pois é, não, tudo fica claro. Para mim está tudo claro. Agora, tem coisa, quando eu quero que o povo saiba, eu falo. Por exemplo, hoje aqui, eu não falei aqui, ó, o ano base aqui é 2004. Nós estamos falando aqui, ó, em abril de 2004, que estava acontecendo essas coisas todas. Entende? Isso aqui está claro, isso não é entrelinhamento. O entrelinhamento é encriptado. Ele está escondidinho, é camuflado. Entende? E a razão... A razão é orientação para mim, que é o problema... Vai ser uma senha. É a cápsula do tempo. A cápsula do tempo, é uma senha. É o auto-revezamento auto-lúcido. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. É para mim. Agora, ó, o que eu fiz mais nisso é no 700 experimentos. Entendi, no 700. Está cheio. E eu sei tudo. Você sabe que de vez em quando eu recorro, né, para ver o que é, para ver aquela segunda redação que eu fiz, que está nos bastidores. Então eu faço o levantamento de certas coisas, não, isso aí está assim. Uma outra coisa, para mim, agora eu vou entrar no detalhe aí para ajudar o meu chefe lá. Às vezes você pode contar tudo uma história que você sabe da época lá dentro sem falar quem é. Mas você sabe tudo, você conta aquela história toda. Aquilo você está fixando a historiografia dentro da sua vida. É uma autobiografia sua que está lá dentro, que ninguém percebe. E você sabe direitinho. Agora, isso tudo é finômeno, né? É a filáusia, a solécia. Tem uma porção de jogo de cintura político atrás disso aí, para fazer esse, sabe, entrelinhamento. Agora, o nome é perfeito, entrelinhamento, porque está entre as linhas mesmo. O negócio é perfeito. Agora, ó, tem uma horrível, que eu vou dizer para vocês, mas essa é a mais difícil que tem para fazer. Isso é preciso de muita paciência, e não é todo o texto que a gente consegue fazer. É a hora que você faz um desenho do texto gráfico. Como desenho? Como? Vocês estão entendendo? Um dia desse eu vi uma aqui que estava com texto assim, quase tinha. Então, por exemplo, eu quero falar alguém, eu coloco o perfil desse alguém no texto. Marca. Esse alguém não sabia, é lógico. Então, veja, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês como é que o texto, às vezes, aparece. Aqui não tem, né? Eu vou forçar a barra só para mostrar, presta atenção. Ó, olha esse texto aqui, ó, a hora que vai passando. Então, por exemplo, eu sou capaz de falar uma coisa e eu coloco o perfil da pessoa no meio das letras. Ninguém percebeu. Esse é terrível em matéria de você guardar a pessoa para o resto da vida. Você captou o que eu estou falando? Entendeu tudo? Você está entendendo, né? Agora, veja, se tem uma paciência danada para fazer isso, não é qualquer um. Agora, ó, esse ninguém acha. Até hoje, tudo que eu fiz, nunca ninguém descobriu. Agora, melhor da história. Às vezes a pessoa vem com o texto e fala assim, mas fala, de quem que você está falando? A cara da pessoa está lá. Agora, Walter. Isso é terrível. Você está entendendo? Agora, veja. Isso aí é coisa igual as centuras
A nossa amiga usava isso. Professor, aqui à sua direita. As técnicas de treinamento de livros que o senhor escreveu em outras vidas, sim, o senhor continuou com essas técnicas? Eu tinha já alguma coisa, mas é que tem muitas coisas de outra vida que o negócio era encriptado, mas em matéria de tema. Não era de letra, mas do assunto. Então eu falava um assunto, mas eu estou falando do outro lá. O povo vai interpretar daquele jeito, mas o meu, como eu conheci os bastidores, o meu negócio é outro. Isso aí é terrível. Aí já é o conteúdo. É a análise de conteúdo. E a técnica de conteúdo, não é só de explicitação, assim, de desenho ou de palavra. Mas aí o senhor usou essa mesma técnica, aperfeiçoou, está dando eu já usei isso mesmo? Em diversas coisas. Agora veja, eu fui em vida no interior, eu era escultor. E fazia escultor para fazer uma série de coisas para melhorar o ambiente, a energia, seja de igreja, de um monumento, de uma construção, uma residência, um palácio, um castelo, tudo isso eu fiz. Então a gente fazia desde as gárgulas até outra coisa para melhorar aquilo ali. Nesse negócio, a hora que você começa a fazer isso, que é dentro do processo simbólico da arte, você começa a levantar o negócio todo. Mas aí você tem que ter muita matemática. Não é só aritmética, não. Matemática e matemática superior. Por isso que eu quero até te agradecer. A sua listagem está muito boa da para-matemática. Você já está começando a entender isso. Mas agora precisa de fazer a aplicação daquela listagem que você fez. Você já sabe fazer alguma aplicação? Da listagem que você fez? Tem que fazer a aplicação disso. Está entendendo? Aí é que eu fiz. Está boa na questão, porque isso é a para-matemática, como nós chamamos. Tem que entrar no detalhe. Agora, por exemplo, nessa questão, quando você faz um perfil, por exemplo, que é o caso, você não precisa do seu perfil. Eu posso fazer, por exemplo, no meio de um texto e colocar lá, por exemplo, assim, uma pera. Ninguém percebeu que tem uma pera lá no meio. Está entendendo? No entanto, aquilo que eu estou falando, a pera vai me lembrar que por que é técnico do assunto, que tudo foi desencadeado por causa da pera. E eu desenhei a pera invisível no meio do texto. Você entendeu isso aí? Não outra coisa, não é só visão de desenho, tem que ter muita visão das palavras que você usa. Não é fácil. Agora, tem que entender o idioma totalmente, o tamanho que tem. Outra coisa, você tem que ver o formato, qual a fonte que você usa, de que modo que é. Agora, isso tudo dentro do livro fica fácil. Dentro do livro fica muito fácil. Não é tão difícil assim, não. Agora, o espontâneo, assim, uma coisa avulsa, já é mais difícil, porque aqui muda. Agora, o livro não, ele é fixado. O texto é fixado, não vai mudar. Então, nesse caso, o senhor ia para os leilões, eu tinha que pegar o original, porque às vezes muda a diagramação, com a tradução, muda tudo completamente, né? Agora, às vezes, o problema do entrelinhamento pode ser uma ou outra observação que você faz. Aquela observação desencadeia uma série de condições que o leitor comum não se embrenhou naquela situação, não está atado nos dados, ele não vai entender, ele entende até um certo ponto. Mas você está entendendo muito além daquela raia, daquele limite. Agora, porque você está compondo o texto. Agora, a estilística que leva a isso. O povo, por exemplo, pensa que eu sou bom de processo de lexicografia, esse negócio todo. Não, o meu negócio é muito mais sério que isso. Eu estudava muito antes disso, o Zéfiro estudou. Outra coisa, não é alquimia só, não, alquimia é besteira. Agora, por exemplo, vocês sabem o que é que aqueles caras antigos tentaram fazer, né? Uma série deles. Tinha, por exemplo, um decodificador técnico, com as rodinhas todas lá. Se você colocasse as letras direitinho, o decodificador dava mensagem para você. Os templários eram doutores em decodificadores. Você está entendendo? Agora, aquilo é grosso ainda pelas coisas que foram feitas. Desse povo aí, dessa época, dessa turma, o Nostradamus não conhecia muita coisa disso. Agora, os templários conheciam demais. É tanto que tem aquele negócio dos templários, fizeram até um filme. Um filme a favor dos templários, outro filme contra eles.
E tem um que é até o último dos Templários, que é a Igreja Católica que fez o filme, para combater aquele outro que fizeram contra a Igreja, a partir dos Templários. Sim. Alô? Nossa, você está forte, os seus Templários. Vocês escutaram? Deu para escutar? Professor, essa técnica de trabalhar com texto e imagem do texto, em criptografar, é da onde? É de que época? Isso aí vem mesmo, no duro mesmo, antes da Grécia. Você tem que lembrar o seguinte, o aramaico é coisa muito antiga. Agora, vou falar aqui com esse meu povo que eu estou sentindo a presença, são os judeus aí, judeus antigos, que já não estão mais fanáticos com o processo. Você sabe o negócio que começou no Egito Antigo, as coisas todas. Então, essa encriptação já havia naquele processo, por causa das iniciações. Ali, então, é que foi desenvolvendo com o tempo. Aqui, de vez em quando, se perdia algumas gerações, ninguém olhava aquilo. De vez em quando, o outro achava alguma coisa, começava. Agora, é muita besteira que tem. Quanto mais antigo, mais bobagem tem. Por causa do processo do simbolismo. Você vê os arquétipos do Jung, tem muita bobagem. Você vê os sonhos, por exemplo, e os mitos do Freud, é muita bobagem. Isso tudo ainda tem bobagem até hoje. Agora, o negócio é ver aquilo que tem conteúdo prático, objetivo, que ajude o processo evolutivo da consciência. Isso aí é que eu sei. Então, por exemplo, a hora que você coloca encriptado uma imagem, uma efígie, o nome é efígie, você coloca uma efígie dentro de um texto, isso ajuda. Você está ali com a simbologia, mas ela funciona. Não interessa. Entende? O processo, por exemplo, do mantra é a mesma coisa. Também funciona, porque o negócio é da energia. Então, o mais tem que tirar as bobagens todas infantis e artísticas, apenas de aparência, estilística ou de estética. Isso não adianta. Eu quero ver a fisiologia. O meu problema sempre foi de fisiologia. Agora, eu sou implicado com fisiologia, que era outro nome, desde essa época. Entende? Por isso que a gente veio estudando. Por isso que é que eu falo os processos da matemática. Por exemplo, eles, a hora que acharam a matemática, eles estagnaram, ficaram na matemática, não passaram disso. A matemática não é o que estuda a vida inteira. Não é o processo da consciência. O negócio é mais embaixo, é mais sério, é mais amplo. Só a matemática, a pessoa não evolui, não. Bom. Só pensar nisso não resolve. Você entendeu, né? Agora, o que nós temos é fazer a aglutinação, a convergência desses fatores que você pode sobrepairar com o pensamento. O seu pensamento, ele ultrapassa, ele sobrepuja a aparência formal do seu texto. É aí que é o sobrepairamento que eu chamo de sublinhamento. Bom, essa encriptação ela começou mais com a gematria, né, que é dos judeus, que é da Cabala. A gematria vem daí. A geometria é uma das origens da encriptação. É isso aí. E tem até o mais famoso dele. Outra coisa, o Nostradamus é judeu. E uma das encriptações mais famosas é a sincronicidade dos textos, né, que é da Torá, que eles buscam. Agora, o processo todo é através da gematria. É um tipo de condição. Agora, o problema é de convergência. Agora, o problema que piorou isso é o seguinte: aqueles que eram jejunos, ignorantes, que não sabiam de nada, ficaram muito interessados por aquilo, e quando descobriam um pedacinho, eles colocavam aquilo como se fosse o máximo. E a simbologia, então, embarafustou toda, misturou isso aí, entendeu? Aquilo que era correto ficou no meio. Então, é muito joio no meio do trigo. Não presta mais nada. Aí virou magia, essas bobagens todas ficaram por isso. Um dos casos interessantes é do Tritêmios, né, que era aquele sensitivo da Idade Média, que ele criou uma encriptação. Pois é, na Idade Média ainda não é tudo. O negócio é mais antigo. Agora, por exemplo, a questão dos templários, que tem aquela lenda que eles deixaram o resumo do Evangelho, você sabe. Isso, eu escuto falar nisso faz uns 60 anos.
fizeram um filme para meter o pau no cristianismo que está aí na Igreja Católica. Aí a Igreja Católica fez esse outro filme para defender, que é esse o último dos Templários. Aquilo foi feito pela Igreja Católica. Eu vi o filme, eu vi como é que é. E aquele primeiro foi muito falado aí, do povo combateu tudo. Agora, o que se passa? Esses Templários sabiam da história e chegaram à conclusão que eles descobriram qual era o Evangelho, que falava que o J. Cristo era um homem igual aos outros, que não tinha nada disso, que isso tudo foi inventado pela Igreja. Agora, eles começaram a ser combatidos e tinha também o Sarraceno, os Mamelucos, tinha um monte de gente que combatia esse povo da época. E acabaram, dizimaram com os Templários. Você está entendendo? Então, teve gente que guardou o negócio e que parece que colocou dentro de um navio. E aquilo que foi, o processo todo foi por aí. E lá eles colocavam tudo, que tinha uma tubulação que eles arranjavam e colocavam o papiro, as coisas escritas lá dentro. Aquilo tudo sumiu. E é isso que eles achavam que era o tesouro dos Templários. Mas a maioria pensava que o tesouro do Templário seria joia, diamante, ouro, platina. Não era nada disso. O processo era o Evangelho que eles tinham, que descobriram aquilo. Mas o povo começou a combater, eles falaram assim, isso aí é herança dos Templários, nós não temos outra coisa para falar. Agora, o processo disso está tudo errado também, né? Por causa do fanatismo, tanto dos Templários quanto dos outros. Existem autores Rosa Cruz que falam isso aí, né? Pois é, defende essa Rosa Cruz também é muito antigo, tudo é baseado nisso. Entendeu? Mas é muito furado. A maçonaria, idem, com a mesma data. Tudo é antigo, mas também está tudo furado. O problema é quando se cria essas seitas, tem sempre aqueles que dominam o poder. Tem o predomínio, a supremacia, o processo do poder, aí é o desvio. Quando desvia, acabou. E aquilo coagula, acomoda, não vai para frente, não há assistência. O problema é de esclarecimento. Qual que é uma das palavras que eu mais falo aqui? É TARES, tarefa de esquecimento. É o que nós precisamos. Praticamente aqui, ó, todo mundo já errou nesse negócio porque ele não fez esclarecimento. A gente consolou muita gente, beijou muita gente, abraçou muita gente, chorou junto. Não resolveu niente, nada, niente, tá certo? Mesmo com cor e sinistro, tudo ali. Quer dizer, um caso chakra total, cósmico, não resolveu nada. Porque faltava discernimento. Muito boa vontade, muito boa intenção, muito amor, entre aspas. Mas assim, muito amor. Na hora que deu conta, vira guerra, na hora. Então, amor e ódio, assim, ó, imbricado, misturado. É isso que tem. O nosso passado está cheio dessas coisas. Por isso que agora o processo é de esclarecimento. Agora veja, mesmo assim, nós ainda não podemos fazer um esclarecimento total. Eu fiquei no Brasil para poder falar mais. Se eu estivesse falando as coisas que eu falo aqui, por exemplo, essas que eu analiso meus amigos judeus, pró e contra, nos Estados Unidos eu já teriam chegado para aquele negócio colocado aqui, ó. Do jeito que fizeram com o Norberto Queiro. Eu não sou desse, eu não fui lá. Aqui nós temos liberdade de ação. Eu queria voltar naquela questão que você falou da paramatematologia, da aplicação. Quando você disse que eu perguntou se eu sabia aplicar, é que é encriptar matemática nos textos que eu escrevo, é isso? Por exemplo, você usou aquelas dezenas de expressões que mexem com a matemática. Sim. Você já colocou aquilo no verbete seu? Isso é aplicação. O que você está esperando? Você tem mais capacidade aqui para fazer isso, muito mais que eu. Eu uso. Pode olhar para minhas coisas. Uma boa parte daquelas expressões, você deve ter pego de coisa minha. Ela fez uma listagem de nome de coisa minha, mas ela é muito melhor do que eu para fazer aqueles textos que eu fiz de onde ela copiou. Ainda tem coisas que não tem dela. Tem muito mais que aquilo. Tem muito mais coisas que eu não Mas o seu trabalho é muito bom. Você, ó, de qualquer maneira, você está ouvindo o galo cantar e está sabendo de onde. O negócio agora é fazer isso aumentar. Expandir essa ideia aí com o processo. Lembrar, a coisa mais séria é discernimento. Tem que ter racionalidade, lógica em tudo isso que escrever.
Aí a matemática pode te ajudar muito mais. Entende? Você vai ver quando eu der para você lá com o primeiro volume, que eu vou distribuir para vocês, e vou dar as mega revisões. A mega revisão era para a matemática. Já tem até agora, entre os textos assim, isolados, são mais ou menos 200 e tantos. Está entendendo? Agora, o texto base tem 104 titulares. E tem os derivados. O derivado é outro tanto. Então, tem 200 e tantos. Por ali já se tem uma ideia do que é. Ali eu mostro o que é padrão, as coisas todas em matéria de redação. Sobre certo aspecto, quando você vê isso, seria bom vocês fazerem, você e a Dulce, fazer uma comparação com a verbetografia de vocês. Às vezes tem uma ou outra ideia que pode ampliar até a verbetografia de vocês. Eu ainda não fiz essa escotejo. Pode ver. Agora lá eu estou pondo tudo que eu posso em matéria de redação. O manual de redação que eu escrevi não tem as coisas que tem lá, não. Entende? Lá tem mais detalhes. Mais profundo o processo. Ivaldo, aqui no D. A respeito do dicionário que você escreveu sobre os celtas, você poderia falar mais de que relação os celtas têm com a gente, aqui conosco? Não, esse povo do passado, devido a que ser os elders dessa história, os zerados da terra, tudo quanto é desses grupos, tem gente nossa. Né? Agora, uns têm mais do que os outros. Aqui tem muita gente que são aqueles, os filósofos, aqueles lá de vocês, os sofistas, esse é que eu vi que tem muito, antigo. Agora, é lógico que tem esse povo. Aqui tem templário, meio, esse povo que nós estamos falando, tem tudo aí. Gente da Igreja Católica, está cheio. O passado, né, com esse monte de gente que nós já temos, é lógico que tem que ter. E é a turma que tinha cabeça. O povo que mexia com mental soma. Entende? Que tinha ideia. São os mesmos. Isso aí não muda. Tudo é processo de acumulação. Vai tendo mais esclarecimento, mais conhecimento, mais cognição. Ivaldo, esses temperamentos monárquicos, esses comportamentos monárquicos que a gente aborda às vezes, eles teriam a sua raiz nesse processo dos celtas, porque você fala aí muitas coisas. Não. Se você for olhar a rigor, esse processo de rei, rainha, reinado e monarquia, isso vem dos judeus. Isso é muito antigo. Eu já falei isso aqui. As tribos já tinham uma espécie de reinado, tudo desse jeito. E o cara que comandava todo mundo. Daria que foi derivando, etc., até chegar nisso que chamou monarquia, que é o monarca. Entende? Agora, o feudalismo, tudo isso aí que você tem estudado, o que começou a melhorar e acabou com o feudalismo foi o iluminismo. O iluminismo, lá no fundo, quem promoveu isso, e a gente tem que bater palma, foram os judeus. Nós temos que pensar nisso, a maioria não sabe disso. Por exemplo, tem um livro do Nisquier, aquele cara da Academia Brasileira de Letras, que já escreveu 100 livros. Arnaldo. O Nisquier, ele tem um negócio sobre o Ostalá, que é o processo do iluminismo judeu. Lá ele explica o processo. Na verdade, o feudalismo acabou com o iluminismo. E o iluminismo judeu influiu demais nesse iluminismo que houve histórico. Você está entendendo? Então a gente tem que ver isso tudo. Foi aí que o feudalismo foi para o espaço. Como é que é? Professor Valdo. Quer dizer, aconteceu antes. O nome é mais ou menos isso, Astalá. Você está entendendo? Que é o nome. Que é o nome desse. O nome do livro também é mais ou menos esse. Astalá. Astalá, uns troços assim. Ascalá. Parece que o nome é esse. Ascalá. Que eu sempre guardo aquilo que me interessa. No caso que me interessa é o iluminismo judeu, é o judaico. Que esse nome, Ascalá, é justamente o que significa isso. Isso foi em que época, Valdo? Você lembra assim? Não, o negócio, ele estuda o problema judaico desde a época do Egito até hoje. Sim, mas o iluminismo judeu, esse iluminismo, esse Ascalá, seria... Não, isso vem de lá para cá, é o iluminismo, é aquilo que eles acham que ficou como esclarecimento do judaico.
Agora, tem todos os processos, tudo quanto é ritual, as coisas deles todas, dentro disso. Mas o que interessa é aquela ideia pura da história. Então aí você vai ver que os judeus é que influíram. O cristianismo, por exemplo, é filho dos judeus. Jesus Cristo era judeu. Essas coisas todas. Agora, o que é que se passa nisso? Tudo é um processo da Rosa Nader. Por isso que eu chamo que ela é a Minerva. Por quê? Porque o negócio tudo começou, os judeus começaram com os egípcios. O Moisés era egípcio. Você está entendendo? Então tudo é o quê? Muçulmano. Eles não gostam de misturar, mas muçulmano, islâmico, árabe, e depois, pode colocar esses outros também. O Irã, que não é também daí, tudo é primo. Você está entendendo? Os judeus também. Então é uma primaiada, você está entendendo? Total. É aí que nós temos que entender. Agora, ele quer mostrar que esse iluminismo judeu já vem de muito tempo. O que é que o judaísmo tem influído em matéria de ideia positiva, a contribuição para a cultura geral da Terra. Nisso, o Nisquier está certo uma opção de coisa. Agora, ele é muito ainda apaixonado, etc. Tal, mas ele fala quais são os ortodoxos, quais são os que não são, você está entendendo? Aqueles cefarinha, aqueles negócios todos que tem. Ele explica isso muito nesse livro dele, mas ele usa demais a crença disso, crença daquilo. Ele não expõe o negócio, porque ele é muito, Nisquier, é muito literário. Sim. Ele não é um cara de pesquisa assim, com profundidade. A gente vê logo o jeito de escrever, etc. Mas ele é bobo, ele fez pesquisa. Ele rodou, perguntou muito, fez muita interlocução, muita entrevista. Mas tem essa contribuição da cultura judaica, mas esse iluminismo judeu teria sido também um evento específico, um período específico onde Conforme a época, eles influíram nisso ou naquilo. Ele explica isso lá tudo. Entendeu? Essas coisas existem. Agora, por exemplo, esse caso lá, que era estudo, que é o caso do feudalismo. O iluminismo é básico nisso. Agora, você sabe que o iluminismo tem uma parte pequena, uma parte maior, depende da época, como é que foi e tal. Agora, ele nasceu também, tem um processo da renascença atrás disso, tem uma série de condições aí que a gente não pode esquecer. Agora, para entender o processo da cognição na Terra total, você não pode dispensar a cultura judaica. O pan-judaísmo, como eu falo, não dá para deixar isso, você não pode descartar. As maiores influências do iluminismo é o Pico della Mirandola, né? E ele é totalmente influenciado pela cabala judaica. A alquimia nasceu dentro dos judeus, né? Mas é pouco, tem muito mais gente. A alquimia hoje, você sabe que ela nasceu dos judeus também, né? Maria, aquela Maria da água, alquimista, né? Agora, eles estudaram muito. Outra coisa, a maioria de prêmio Nobel, tudo é judeu. De alta expressão. Vale. Você sabe que na Spinoza ainda se criou no iluminismo também, né? E eu tenho a hipótese de que ele era judeu, por algumas coisas que ele fez. Acho que não tem como mostrar, né? Mas eu acho que ele era, porque ele comprou o sobrenome dele, ele quis, assim... Judeu a gente tem que ver. A hora de escrever, você começa pelo nome. Vê se tem nome que é de judeu. Segundo, vê se ele se interessa por dinheiro. Vê qual é o propósito desse cara. Com dinheiro ou sem dinheiro? Quando ele extrapola o processo do dinheiro e começa a pensar em saber cognição, é aí que interessa mais. Esses são os melhores judeus. É o que a gente tem que procurar. Então tinha gente que era assim, mas que dava valor. É aquele que eu chamo Lloyd Dinksfield, que é o cara que hoje me ajuda. Ele que estava aqui agora. A hora que eu comecei a falar, eu senti o banho de energia dele. É o Lloyd. Esse é fora de série. Foi esse que ajudou, por exemplo, a Califórnia, Hollywood, sabe, Beverly Hills, aquelas coisas todas lá. Ele era considerado o maior empreendedor californiano na época que ele viveu. O homem era fé. Ele que ajudou a criar aquele banco lá dos Estados Unidos, aquele antigão, o das carrocinhas, sabe como é que é? O Wells Fargo Bank, lá da Califórnia. Ele foi um dos que fundadores do banco. E outra coisa, aconteceu esse negócio todo aí, o Wells Fargo, até agora não meteu o pau nele nada, é um dos mais fortes que tem, calado, totalmente judaico. Wells Fargo Bank.
Esse aí eu já trabalhei com ele, já, em matéria de dinheiro, quando eu mexia com os negócios dos Estados Unidos. Sabe, para dar cheque, um monte de coisa, dinheiro, sacar dinheiro, tudo dá com ele. O Westphal. O Westphal que tinha casca ruagem do faroeste. O Westphal é aqui. Foi daí que nasceu. Valdo. Professor Valdo. Teve uma hora que você falou que o pessoal judeu antigos estavam aí, né? Você podia esclarecer melhor? Hoje você falou que tinha alguma coisa de judeu antigo consciente. Ou eu entendi mal? Não, o que tinha aqui hoje é o Lloyd Dixfield, que é meu amigo. Eu já falei do Lloyd aqui, não sei se você não viu. O Lloyd é o seguinte, ele era o cara que era um empreendedor. Arranjou muito dinheiro com o tempo, mas ajudava os países. Dava a inundação do fim do ano, no fim do mundo lá, ele mandava aqueles milhões de dólares para ajudar o governo na inundação. E às vezes ele fazia muito disso sem falar nada com ninguém. Quer dizer, o cara era judeu, mas tinha uma ideia das coisas que é um absurdo. Agora, como todo judeu, ele trabalha, a maioria, ele trabalha na mídia, no processo de comunicação, tudo isso. Ele foi um dos que andou sustentando o processo de Hollywood e a Califórnia inteira. Agora, chegou um ponto que o cartaz dele era tão grande que eles falavam que o maior empreendedor que tem na Califórnia é o Lloyd Dixfield. Pode olhar na internet que tem lá. Ele já morreu, já há muito tempo. Mas é recente, mais ou menos. Hein? Mais ou menos recente. Não, ele já na década de 60 ele já tinha morrido. Ele morreu na década de 60, mais ou menos por aí. Já faz quase meio século. Agora, eu não conheci o homem pessoalmente. Eu conheci gente que tinha contato com ele. E conheci a mulher dele. Você está entendendo? Ela me ajudou também. Foi através dela que ele apareceu. Agora você sabe, uma pessoa vem, se apresenta, eu conheço aquele negócio todo, daí a pouco tem gente que acompanha aquela pessoa, consciente. Então, uns às vezes são bons. Se eu vejo que o negócio é bom, eu preservo aquilo, faço amizade para ver o que eu faço com a consciência. Foi justamente o caso disso. Eu conheci a viúva, você está entendendo? E aí fui ver quem é que era o chefe, que estava ali. Agora, eu falei assim, não, eu estou vendo aqui uma consciência assim, comecei a descrever o homem. Nossa, você está falando do Lloyd. Isso é a mulher, é a primeira vez que eu vi. Ela ficou doida comigo, na hora que viu o negócio, com as coisas todas. Aí eu falei assim, o que ele está falando para mim? Ele falou, não, falando que você está bem melhor, você está mais acomodado. Eu nem conhecia a mulher naquela ocasião. Você está muito acomodada com as coisas. Agora, ele falou que deixou para você uma letter of credit, porque você não sabe trabalhar com a economia. Isso é verdade? Ela virou e falou assim, ele era um sábio. Então, por exemplo, ela só podia tirar dinheiro tanto por mês, como se fosse um salário. Dá uma fortuna das coisas. Se ela quisesse, ela teria muito mais dinheiro, porque só as coisas que tinha no Wells Fargo Bank dela, sabe, a caixa de segurança, é uma loucura. Não, só o casaco de pé tinha uma sala com os casacos de pé dela. Eu nunca tinha visto aquilo. As fotos, só dela. Agora eu falei assim, é uma pena que eu sou contra isso, sou contra os negócios de combater os bichos aí, os atores de bicho. Isso eu não quero saber. Vamos ver outras coisas. Agora, ela não tinha capacidade para outras coisas. Ela não tinha uma biblioteca grande, nem nada, não. Mas era uma pessoa muito dinâmica, interativa, e ajudava muita gente. Por causa do processo, o movimento social. Ela era uma locomotiva mesmo, terrível. Então ajudava. Agora, por isso que o Lloyd dava atenção para ela. Uma outra coisa, ela tinha um casamento, mas no estilo americano. Ele só encontrava com ela às quintas-feiras. Ela podia viajar, tinha tudo, voltava, quinta-feira estava com ele, o dia inteiro. Era assim. E ele reservava as coisas de quinta-feira para estar com ela. Então era um casamento às quintas-feiras. Você está entendendo? O americano tem muita coisa nesse sentido. Agora eu sei, porque ela me contou tudo, e a amiga dela ratificou tudo que ela falou, e ainda explicou até mais, eu vi isso tudo. Depois eu vi os amigos dele, os amigos do Dixfield, o povo dele, tudo lá com o tempo.
Foi por isso que eu fui para Hollywood, esse troço todo para fazer pesquisa e tal. Professor Valdo, só sobre esse assunto, é que o Walter sabia que a filha dele escreveu um livro sobre a filha do... Escreveu. E outra coisa, eu falei com um amigo nosso para falar da minha amiga, a filha falou assim, não, ela não era esposa dele, era mistress. É porque ela não tem a mesma nome. Eu comecei a rir. Mas o livro chama, para quem quiser, chama Towers of Gold, não tem em português. É a da filha do Lloyd, né, sobre a família. Agora, vê se você vê a Anna Dinksfield, para ver se ela ainda está viva. Para mim, ela já foi embora. Ela nasceu em 1930. Hein? Estou vendo aqui a árvore genealógica, ela nasceu em 30, né? Ela é mais velha que eu um pouco. Com 80 então, hoje, se tiver viva, ela deve estar com quase 90, está caminhando para isso. Entende? Professor. Na 130, se for, está com 82. Mas agora, preciso ver se ela está viva. Olha, está viva, ela está na Califórnia. Quer dizer, uma hora ela deve estar na Califórnia, na outra hora ela está no Oriente, na outra hora ela está na África, na outra hora não sei aonde, porque ela vivia rodando no mundo inteiro. Para quem quiser procurar, a filha chama Frances Dickinson. Não, eu sei. Né? Que é a autora do livro. Agora, ó, o Lloyd é que é o negócio. Falou, a água parou. É o Lloyd. O Lloyd é que manda. Esse é fora de série. Professor, na página... Agora, veja, o que é interessante é o seguinte, eu não conheci o Lloyd pessoalmente. Sim, fala aí. Página 12, pela ideologia. O senhor podia falar como é que a sob a ótica da parasociologia, a distopia social foi utilizada para combater a ideologia comunista. Como? Retratada através da política com situações críticas decorrentes do país dominado por governos totalitários. Como? O processo da distopia social foi combatido. Os países comunistas caíram desse processo, pouco a pouco. Só a besteira, as bobagens que o Stalin fez, acabou com o comunismo, a distopia social que ele criou. Agora, por exemplo, nós estamos vendo a distopia social dos islâmicos. Só a bobagem lá desse cara da Síria vai acabar com aquilo tudo ali, tudo vai mudar. Pois é, mas a ideologia comunista é o esquema teórico. Aí terminou o sistema político. Mas é retratado através de políticas com situações críticas. Você sabe o negócio comunista? Pois é. Por exemplo, o comunismo oriental. Não terminou ainda. Olha aquele negócio terrível. Professor, olha o problema do muro de Berlim. Nós não somos das ideias, dessa coisa comum para todo mundo, nós não somos comunistas em tese, em essência. O chinês esteve aqui, aquele mais comunista lá da China. Veio o representante, o grande repórter lá, do jornal, o maior jornal da China, o maior jornal comunista, que é o Jornal do Povo, né, a Voz do Povo lá. Ele chegou aí, eu falei para ele, pessoal, nós aqui, na Cognos, somos mais comunistas do que vocês. E provei para ele que não é mais dele. Ele me admitiu pelo seguinte, ele não admite que nós sejamos voluntariado. Tem coisa, alguém pega esse dinheiro, tem alguma coisa do governo, tem alguma coisa escondida. Eu falei assim, é fácil, vem aqui com uma série de técnicos extraga da China, que nós vamos abrir todos os livros para você ver de qualquer IC que você queira ver. Você vai ver a realidade que nós estamos falando. Ele falou assim, me dá vontade de vir aqui mesmo de novo com a turma. Mas ele não veio. Então, agora veja, ele saiu daqui e não admitiu de modo algum que nós temos voluntariado. Então, você está falando da distopia social para o comunismo, a prática complicada, tipo o stalinismo, assim, essas coisas. O comunismo está tudo errado, né? O que foi aplicado, né? Mas os direitos comuns, isso que a gente aplica aqui. Eles não deram valor para o voluntariado. Ninguém dá. Tirar liberdade. Aqui, quantas pessoas você já viu que elas vieram aqui no CEEC, viram as coisas que nós estamos construindo, viram a Cognos e não admitem o voluntariado. Eles acham que tem coisa para fazer. Não sinapse para o voluntariado.
Sinop. Mas ele está falando Teve cara que já chegou para mim e falou assim, Valdo, você deve ser bilionário, por isso você está fazendo isso tudo. Eu assim, quem sou eu, primo? Não é nada disso. Não tem nada. A questão é, e a liberdade de ir e vir? Só um exemplo. A liberdade de expressão. Ninguém respeitou nada disso. Não, o problema é esse. Liberdade de pensamento. Karl Marx tinha a opção de besteira. O outro Cronos tinha a opção de Marx foi um teórico. Lenin era um cara bárbaro, uma porção de coisa. O Stalin, aquilo era um bicho. Genocida. Ele não era gente, ele era um genocida. Tudo indica que ele foi mais genocida do que o próprio Hitler. Então como é que fica? Stalin. Como é que isso aí poderia sobreviver? O genocida foi Stalin. Lenin morreu logo. Mataram ele logo. O próprio esquema. Stalin que matou muita gente. Acho que é o Gulag. Só estudar ciência. Sim. Olha o Socialist. Olha lá o livro dele. Tem muita coisa autêntica naquilo. Agora, por exemplo, o cara que fez a Perestroika e a Glasnost, que foi aquele outro da marca da testa, esse ficou para trás. E outra coisa, a Rússia hoje está sendo mandada por um cara da inteligência, mal intencionado, que dá tapa em todo mundo e passa a perna em todo mundo. KGB. É faixa preta o cara. Então veja, dá pena. Então, mas isso na verdade deve ser tarja preta, né? Tarja preta. É igual remédio. Muito obrigada. De tarja preta. Professor. Espera aí só um pouquinho. Faço TENEPS há 1 ano e meio e viajo com frequência. Como devo proceder quando não tem um lugar e horário certo para fazer a TENEPS? Olha, o processo é você arranjar o local que você possa ficar com o mesmo ambiente, ou pelo menos parecido com aquele que você tem em casa. Agora, olha e escuta o seu amparador de função. Esse aqui é o caminho. Sobre o vício da velocidade, o que o senhor acha do exemplo do Ike Batista, campeão e apologista de corrida de lancha, e os acidentes causados pelo seu filho Thor Batista? Eu acho que é um meninão, né? É um meninão que o pai colocou ele muito rico. Isso deu para trás. A culpa é do pai, não é só dele, não. Se a distopia social nasce do egoísmo, onde o interesse pessoal está acima de tudo, a morte de milhões de sub-humanos atualmente, nos locais de criação intensiva, nos matadouros rurais e clandestinos, nos abates de fundo de quintal, caracteriza também guerra silenciosa. O senhor poderia comentar? Não há dúvida, nós sabemos de tudo isso. Mas veja, primeiro, vamos ver se eles acabam com o cigarro. Depois vamos ver se começa a combater o álcool. Depois, isso ainda vai demorar. Eu acho que o álcool, por exemplo, está na frente de tudo isso. Precisa de falar mais é do álcool. Por quê? Querer combater isso tudo uma hora para outra é bobagem. Isso é utopia, não dá. Agora, quem é que foi que eu cortei a palavra aí? Aqui, no ar. Isabel? É o seguinte, professor, o pessoal, eles têm uma dúvida em relação ao nosso voluntariado, porque o voluntariado praticado fora, ele é remunerado, em grande parte. São formados projetos e os gestores, como alguns dos integrantes, são remunerados. E a vovozinha? Então, que está a falar com esse povo, e a vovozinha dele? Mas aí fora, é praticado assim. Mas veja, mas a nossa não é completamente diferente. Então, e a vovozinha? O que nós temos que ver com isso? Então, mas eles não vamos confundir voluntariado com, entende? O nosso voluntariado, o capital intelectual aqui, se fosse remunerado, era uma grana. Então, tanto quanto dinheiro... Mas você pensou, se eu vou começar agora a cobrar meus direitos autorais? Pois é. Então, eu acho que esse eu começo a ter um exemplo por aí. O patrimônio intelectual que eu tenho. Você pensou? Eu também milhões disso. Eu tenho mais ou menos 47 títulos publicados. Tem alguns deles que tem 10 volumes. Como é que faz? Então, esse impacto é que eles não entendem. Mas é isso que o comunista que veio aí não entende. Se ele não entendeu, com tudo que eu expliquei, mostrei o princípio da descrença, as coisas todas, mostrei embaixo, eu mesmo pessoalmente. Falei inglês, ele entende bem de inglês, o homem é bom, é corrente, entendeu tudo que eu falei. Mas não adianta. Ele não quer entender, porque é fanático. O cara é fanático.
As comunista chinês. as próprias instituições conscienciocêntricas, se fosse remunerar um gestor desse, na SOCIM, tem cargos que é 20 mil Agora, reais. Isabel, nós temos certas coisas aqui que o povo ainda não entendeu, nem os blogueiros não entendem. Por exemplo, quando essas coisas acontecerem, fala com a pessoa para estudar o princípio da descrença. O que é a descrenciologia que nós falamos? Isso aí entope a boca desse povo todo. Eu penso que isso é um grande legado que a gente vai deixar se a gente souber. Legado não resolve. Eu quero dizer revezamento, auto-revezamento. O legado só depois. Vamos fazer o auto-revezamento. Eu quero Tá certo. Nós vamos chegar lá. Exemplarista. Já temos 140 coautores da enciclopédia. 140. Com a nova turma, agora tem mais 8 novos. Está mais ou menos 140 para 142, parece. Tem? Agora aqui, Principiologia, página 10. Sobre o princípio da inseparabilidade grupo kármico. Teria alguma relação com a interpretação do grupo kármico? Até seria. É lógico. Aqui, você pode estar com inseparabilidade grupo kármico positiva, é porque você gosta da pessoa. Você pode estar com ela negativa, porque você tem muita prisão, você é devedor dela. Então, nós temos que ter uma porção de gente que pode ser devedores nossos. E acabar com um monte de gente que são credores nossos, se for possível, todos. Vai ser difícil, mas a gente está caminhando para isso. Aí é a interprisão grupo kármica que nós estamos desativando pouco a pouco. É a recomposição, então, da convivialidade. Agora, gente, eu acabei de receber aqui o jornal da Cognópolis. É agora, 2012, ano 16, 1190. É o informativo da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. CAEC inaugura laboratório de ectoplasmia. O apoio instrumental terá novos dados à pesquisa do parapsiquismo e poderá ser utilizado por pesquisadores no Brasil e no exterior. Tem aqui uma pessoa que está fazendo uns processos em cima do Hernandes. O Hernandes é a cobaia, que está aqui, está na primeira página do jornal. Vale a pena ver isso. Sede da CIVEX já funciona no campus da infecciologia. O Serenário, olha aí, Serenário. É bom você ver o jornal, porque está quente. Com a palavra, a primeira dama. Aqui está a nossa, a Tuti, que está falando aqui, muito bom isso aqui, a Magda Carvalho que fez. E tem ela aqui, ó. Ela é fora de série. Essa é a senhora do Dr. McDonald, tá certo? Essa é minha amiga. Uma vez nós conversamos, sentamos no lugar para conversar um monte de coisa, para atualizar. E não era fofoca. O Holociclo atinge a meta de 6 mil dicionários. Eu dei a polícia, você vai lá ver, está aqui, está na última página aqui do jornal. Vale a pena ver, gente. Jornal da Cognópolis. Eu vou levar aqui, que eu quero ver aqui o que é que a Tuti está falando aqui, que é a dona Hildegard Ostrud Mitzinger Gysi, que é ela. Essa eu quero ver. Com calma. Sim. Sempre está havendo uma confusão aqui de comunismo, esse comunismo das ditaduras ultrapassaram, uma loucura. Agora aqui se fala em socialismo cosmoético, que é uma outra coisa. Isso é inevitável, vai ter que ser. É o Estado mundial, é isso, é a democracia pura. Ditadura, não tem nada. É democracia pura. Democracia pura. Agora, com interassistencialidade. Se você faz a democracia com interassistencialidade, vira um socialismo. Isso é o comunismo purinho. Agora, é aquele que nunca existiu grande. Vamos realçar aqui que o Marx, ele propôs ditadura no proletariado, propôs ditadura. Nós vamos querer fazer... Mas não resolvia, né? Mas foi a... Ditadura, não dá certo. E não existe ditadura, isso é tapeação. Ditadura desses países não teve nada a ver com o proletariado, foi uma classe lá que usurpou o poder, não tem nada, é verdade. Nada disso. O negócio tem que ter abertura. Considerando essa questão relativa à ideologia e comunismo, você acreditaria profundamente que seria possível uma democracia na China
para controlar, organizar 1,5 bilhão de pessoas, não seria um desafio assim? Eu acho que eles têm que fazer concessões pouco a pouco. Mas eles agora estão com a batata quente na mão, porque não pode fazer concessão da hora da outra. Porque se lá tocar um negócio aqui, tudo estilhaça lá, tudo quanto é lado. Então, exemplo, eles têm que ir devagar mesmo, não tem outra saída. Porque eu percebo que existe um preconceito muito grande em relação à política chinesa, mas por um outro lado, eu vejo, por exemplo, que poucas pessoas conseguiram realizar o desafio que o Deng Xiaoping realizou com a colocação da China no século XXI, da maneira que ela foi posta. Agora ele está usando todas as técnicas que os outros países na história fizeram. Todo mundo que dominou os outros através de dinheiro, é isso que eles estão fazendo. Então, por enquanto, ainda está muito capitalismo selvagem. Isso não está sendo um checkmate ao capitalismo? Ainda não, porque é capitalismo com capitalismo, está igual. Ele está querendo ficar, sobrepujar, aumentar as coisas para ficar melhor do que os Estados Unidos. Mas eles não estão usando uma técnica, por exemplo, política, mesmo em matéria econômica e financeira, que possa sobrepujar isso não. Eles estão usando as mesmas coisas que todos aqueles países da história que enriqueceram e dominaram os outros usaram. Eles estão usando mais ou menos a mesma coisa, por enquanto. Agora, para mudar isso, tem que ir mesmo devagar. Eu acho que lá não pode ser feito um negócio de cirurgia de uma hora para outra, não. É gente demais. Não dá. Agora, acho que está tudo errado ainda. Tem muita coisa errada na China, demais. E não é só o negócio de comer cachorro, qualquer coisa, não. O negócio é mais sério do que isso. Tem muita coisa errada. Agora, veja, eles sofrem quando vê uma situação dessa de voluntariado. Foi o que aconteceu com esse meu amigo lá, o chinês que esteve aqui. Agora, você veja, esse chinês, ele é repórter internacional do maior jornal comunista, dos mais bravos que tem. Ele é amigo nosso, que é meu amigo. Nós temos, então, ele ficou um amigo comum da gente. Então, ele veio no Brasil para conversar comigo. Eu mostrei tudo com paciência, com tranquilidade, com jeito, expus as coisas, falava mais de um substantivo para entender tudo. Você está entendendo? Mas não adianta, o homem não queria entender. O processo, por exemplo, voluntariado não cai na cabeça dele. Agora, ele deve ter passado por aquilo, toda aquela revolução vermelha do Mao Tse Tung, esse negócio todo, ele viu isso tudo de perto. A situação é difícil. A revolução cultural. Então, como é que ele vai entender uma coisa dessa? O cara que está lá dentro daquele buraco, eu sei, é difícil. Mas agora, de qualquer maneira, ele vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. O resto da vida dele, ele viu alguma coisa que é diferente do que ele queria. Agora, o pior da história é a hora que eu mostro para ele. Assim, isso aqui é o princípio da descrença. Nós não temos ditadura e nós damos tudo que a gente pode para os outros. Agora, o processo é esclarecimento. Então, eu fui explicar para ele o que era clarification, o que significa isso, o processo propriamente dito de conteúdo, de cognição, de conhecimento. Mas não adianta. Ele foi embora batendo que isso aqui é impossível. Ele falava mesmo, impossível, não dá. Segundo Menzies, no seu livro 1434, o ano em que uma magnífica frota chinesa velejou para a Itália e deu início ao Renascimento, editado pela Bertrand Brasil, seria lenda ou é possível que tenha acontecido? Não, aconteceu isso e muito mais que isso. Os chineses chegaram até na América Latina antes do Américo Vespúcio, do Colombo, do Cabral, todo esse lugar por aqui. O problema deles é que eles tinham os processos dos idiotismos culturais deles. Eles ficavam muito presos naquilo que eles tinham, não queriam saber do resto. Então, uma outra coisa, as velas negros veleiros que eles tinham, era 10 vezes Santa Maria Pinta e Mina de Colombo. Quer dizer, eles tinham capacidade de navegação muito superior a esse povo todo. E antes, por isso está 1434, antes de 1500. Mas eles já velejavam para muito lugar assim. O processo é o problema cultural. Qual que é a etnia, ou nação, ou país que não tem idiotismo cultural? Na Terra não tem nenhum, tudo tem. Então, o idiotismo maior deles era esse, eles não sabiam fazer a miscigenação com as coisas.
tinha dificuldade com esse processo de misturar a situação. Agora, nisso aí, os portugueses, os espanhóis foram melhores, né? Porque passaram na frente. E o Américo Vespucci tomou condição, porque ele era muito negociante, passou na frente de todo mundo. E o Colombo, que foi o cara maior, era meio boboque, muito ortodoxo dentro de certas coisas, criou problema, né, entre eles. E, no fim da história, nós ficamos chamando América por causa da América Vespucci. O ideal aqui devia ser Columbina, ou Colômbia, ou qualquer coisa, porque o Colombo foi muito mais sério do que ele. Colomba. Não, hoje tem a Colomba Pascale, que é a italiana, né? A Colomba Pascale, italiana. Mas o doce. Colomba Pascale. Não, o Américo não. Ficou, né? É tanto que custou a ficção o nome, não foi de uma hora para outra, não. Custou. Até o povo acostumar. Professor, o Américo Vespucci, quando ele fazia os mapas, ele botava o nome dele no mapa. Então se começou a chamar América. Mas não. Você tinha a biografia dele. Porque ele registrava. Explica tudo como é que ele era. Ele era um cara que era um artista. Era um artista? Artista. Sim. Sabia envolver o povo. Negócio dele, mas era um negociante também, muito bravo. Mas não é mais simpático a América do que Cabralha? Ou Colômbia? Eu não estou falando de simpatia. Eu acho simpático a América. Eu estou falando de realidade. Nós estamos trabalhando com um negócio que não era o real. O ideal seria outro nome. E não a América. Não é mais simpático? Agora, a simpatia é outra coisa, né? Simpatia é outra coisa. Se fosse assim, eu ia colocar nave capitânia. Pois é. É lógico. O senhor considera que esses 5 itens do dicionário de argumentos aqui, do historiografologia, esses 5 itens podem ser assim, um caminho para resolver ou para acabar com a distopia social? Não, isso aí ajuda, né? Mas não é bem assim, não. Para resolver, precisa de muito mais coisa do que isso. Ajuda. Ajuda a pensar, né? Para a pessoa ter uma ideia de como é que é e tal. Distopia social é um negócio que só o Estado Mundial vai acabar com isso. Até lá é muita coisa que tem que desfazer, eliminar, combater. Gente, olha o tanto dessas novas gerações estão sendo perdidas devido ao crack. Para onde vai isso? Olha o problema, por exemplo, das crianças com pedofilia atualmente. O negócio agora que está mais visível aumentou pelo cálculo que estão fazendo. Pelo que eu vejo aí, o negócio está pior. O que aparece na televisão dá pena. Outra coisa, o cara com pedofilia com 5 crianças ao mesmo tempo. Como é que é possível isso? Em 2012, isso tudo está acontecendo. E eles pegam lá o cara aparece a fisionomia dele na televisão. E outra coisa, fugido, sumiu, ninguém sabe onde é que está. Outra coisa, prende o cara, daí a pouco, dá lá um negócio, ele paga lá 5 mil e vai embora. Como é que é isso? Agora veja, dentro das os processos nossos de justiça e da criminalidade, tem o problema que você não pode fazer o suborno ao policial. Mas, indiretamente, eles fazem o suborno na hora que permitem. Bom, pagando 20 mil, ele vai para a rua. Isso é suborno do mesmo jeito. Só que tem que é legalizado. Você não acha que se abre as portas com essa situação toda? Em muitos casos, em alguns casos, mas em muitos casos atualmente, quando tem a criminologia, é uma vergonha. Então veja, policial não pode, juiz, se é do juiz, ele pode. Se o negócio é lá, então ele estipula, não, tantos mil. Eles pagam, não embora. Agora, o negócio não é fácil. Agora, eu tenho pena de quem trabalha mesmo com isso, igual dá pena, ele fica desesperado. Gente, vocês estão me entendendo? Como é que eu faço? Ele fica, a hora que vê, porque
É muita incoerência que tem nos processos legais. O negócio não é fácil. Muita incoerência. É só olhar. Agora, o que precisa mais do Brasil, em primeiro lugar, é a reforma jurídica. Você não acha, Cris? Isso, nós estamos de acordo. É a reforma jurídica que precisa mais. Professor Valdo. Um dos fatores da distopia é justamente a questão dos magistrados venais, né? A corrupção dentro do poder. São os lalá da vida. Lalá da vida. Hoje estão chamando o lalá da vida. É o ladrão, o juiz ladrão, lalá, né? Porque no Brasil isso aí fixou. Professor Valdo, eu estou fazendo o curso do 40 Manobras. Sim. E o professor Mário falou que eu sou um ectoplasta. Sim. O que eu devo fazer para poder desenvolver essas habilidades? E se eu não fizer, o que acarreta isso para a minha vida aqui? Isso aí pode te ajudar muito, se você souber aplicar. A primeira coisa, você tem que usar o estado vibracional e procurar ajudar os outros, mais nada. Não é muito. Sabe, para quem tem, o processo é que essa pessoa tem. Agora, isso você conquistou através de muitos corpos, muitas vidas, muitos lugares, muito tempo. Pouco a pouco. Porque não é todo mundo que é ectoplasta. Agora, se você deixar assim, você está errado, isso é um processo ocioso, e isso pode criar acidente de percurso para você. Uma pessoa que é ectoplasta deve trabalhar com a ectoplasmia. Não deve ficar parado com isso. Porque senão vem os acidentes de percurso. Isso é quase uma regra. Se a pessoa tem, ela não pode ficar com aquilo ocioso. É uma coisa diferente. É uma condição séria. Agora, o estado vibracional vai te ajudar, é processo de energia. Agora, você também parece ser um pouquinho avolumado, fortão, está tudo de acordo, está bem, é por aí. Agora, você sabe qual é o seu tipo de sangue? Que tipo de sangue você tem? Qual é a categoria de sangue? Já nunca examinou o tipo de sangue que você tem? Eu acho que é A. Hein? A o quê? A positivo. Não sei de falar. Que às vezes, num caso desse, às vezes a pessoa é tipo doadora. O E que é mais. Doadora universal? O E que é mais assim. Mas agora, vamos examinar isso tudo e ver como é que é. Estudo parapsiquismo. Pega aí tudo que fala sobre parapercepciologia na enciclopédia. Você vai saber como é que faz. Agora, estado vibracional, depois arco voltaico, crânio chacral, mega-euforização, isso tudo te ajuda. Tem outros recursos que hoje tem aí. É só pegar esse livro da clarividência, vai te ajudar muito. Esse livro foi publicado agora. E explicar também, entender essa OVI, que a turma lá da IAC gosta muito de falar, né? O processo de mexer com energia e tal. Vale a pena. MBE, mobilização básica de energia, tudo isso está aí. Vamos trabalhar. Qualquer coisa, esse cara que está aí junto de você, fora do céu, ele sabe tudo. É só extrair dele as informações que ele sabe tudo. Tá certo? Professor, retornando a uma questão que foi feita, retornando a uma questão que foi feita... Retornando a uma questão que foi feita durante a tertúlia, referente a suicídio, o tema hoje da tertúlia, ela se refere à questão da distopia social. E desde sempre eu percebo que existe, por parte da SOCIM, um preconceito em relação ao suicida. E também de algumas correntes de pensamento, que inevitavelmente levam ao mesmo lugar que o senhor indicou que o suicida deve ir após o ocorrido. É lógico que vai. Sim. Escuta, eu que admiro na minha família, eu já vi meia dúzia de pessoas que eu conheci muito que suicidaram. Algumas fizeram a ortotanásia, a pessoa fez de propósito porque estava numa condição para ajudar os outros, a intenção era boa. Tem suicídio com boa intenção, tem suicídio com péssima intenção. O pior suicídio que tem atualmente, que é muito usado ainda, é o da gestante bomba, é o do homem bomba, esse é o pior que tem.
Agora, suicídio, por que é que ele está na baratosfera, ele vai para a baratosfera? Porque já está nela. Uma pessoa que acaba com o corpo, que ela veio aqui para desempenhar e fazer uma função, que é a programação existencial, ele já está na baratosfera. Qual é o problema? Ele apenas mudou de dimensão, mas continua na baratosfera. Ele vai ter que resolver aquilo. E outra coisa, a pior frustração que tem é isso. Por quê? A consciência, ela é imatável e imorrível. Não tem jeito de se acabar com a consciência. Então a pessoa, ela suicida para ficar livre de tudo. E não resolve. É a maior tolice que tem. É a mega frustração de tudo. Agora, outra coisa. Sai do corpo e encontra com o suicida. Você vai ver o que acontece, o que esses vão te falar. O que eles passam com isso. Não é nada bom, é da baratosfera dele. O Valdo, é que ocorreu também, de coincidentemente, um amigo muito próximo, tudo indica, segundo as testemunhas, embora eu tenha um pensamento contrário, que ele cometeu suicídio. Como é que eu não entendi nada? Você falou, põe o microfone pela boca. Uma pessoa próxima, ela está sendo atribuída a ela o ato do suicídio. Sim. Eu, pessoalmente, tenho as minhas dúvidas. Para essa pessoa? Para essa pessoa. Eu não sei o que é. Aí tem que examinar. Cada caso a gente tem que analisar com calma. Porque um monte de gente que suicida não suicidou. Foi assassinado. Ou por gente humana, até policial, autoridade, ou foi por assediador extrafísico. Isso tem um desconto enorme. Tudo tem agravante e tem atenuante. Tudo a gente tem que estudar. E outra coisa, existe a ortotanásia. Tem que examinar isso também. Porque às vezes a pessoa fez isso em favor dos outros. Então, vamos com calma. Isso aí já não é suicida, do jeito que nós estamos falando. Agora, o suicida que chegou, cortou o pulso só porque brigou com a namorada, ele já está dentro da baratosfera aqui. Ele vai apenas mudar, ele fica sem o corpo humano, continua na baratosfera. A situação é a mesma. Os assediadores são os mesmos. Agora, precisa de analisar a namorada que ficou aí, porque às vezes ele não é atrás dela. É um monte desses casos que a gente já tem que intervir para ver se ajuda. E vira assediador dela. Ela não ia, e acabou, isso aí é um perigo. No cara totalmente perturbado, as energias negativas, a hora que chega perto da mulher, ela fica perdida, da alteração. Então isso tem que ver, cada caso, com calma. Agora, o processo é esse. Não é preconceito, não. A suicidiologia é o estudo da patologia das piores que tem na Terra. Pior que isso que é? Genocídio, delicismo, que também está cheio de suicídio. Por exemplo, homem-bomba. Você quer uma pior que isso? O suicídio dele? Agora, o pior suicídio que não tem outros que tem complicação. Por exemplo, os agravantes. Igual aquele cara lá da Prova Júnior, que lá rodar de cima e se atirou na rua. Caiu em cima do homem, matou na hora. Isso ainda piorou mais. Então o suicídio, que ele queria só acabar com ele, acabou sendo assassino dele, que é o auto-homicídio, e assassinou o outro. Agora, por exemplo, pior do que esse, é só o homem-bomba, que ele quer acabar com ele e acabar com um monte de gente. Alguns eles matam e outros ferem, e fica lá. Estuda suicídio dos piores que tem. Você entendeu aí? Agora, nós temos que analisar isso tudo friamente. Não adianta querer embelezar as coisas, edulcorar os problemas. Suicídio é loucura mesmo. E fim de papo. Mas pode falar. E isso tem consequências para as próximas gerações? Sim, é o que tem, não é isso. Tem muitos desses suicidas, eu já analisei muitos casos dele. Tem muitos desses suicidas que já vêm suicidando há 3, 4 vidas. Mas às vezes ele passa séculos sem vir aqui. Quando vem, suicida de novo. É só apertar o homem, dar um contra nele, tá, é suicídio. Isso eu já vi vários casos, os próprios conscientes vieram falar para a gente a situação, como é que é. Então esse tem que trabalhar muito. Cada cara genético, o negócio é ver na holobiografia dele. É um conjunto de vidas, de retrossomas, de retrovida, vida do passado, tudo que está ali. De modo que uma pessoa começou a falar em suicídio, ela precisa de assistência imediatamente. São os doentes que precisam de mais assistência imediata. É quem pensa ou fala em suicídio. Uma pessoa falando em suicídio, ela vai suicidar, ele nunca sabe.
queimando no corpo. Você não está comparando tudo, você não respira no corpo dela, você não usa os pulmões dela, você não pensa com o cérebro dela. É ela, sabe? Então, é um perigo. Vocês estão entendendo o nível? A barra é pesada. Tem que estudar isso tudo e falar tudo franco, para não tapear ninguém. De modo que, frustração por frustração, o suicídio é a pior que tem. Não existe outra coisa pior que isso. E no caso que o Christian está falando, a dúvida maior é como para essa dúvida sobre esse nosso amigo, se vale a pena investigar nos meios físicos, polícia, procuradoria. Ele já morreu, já morreu. Então abençoa todo mundo e vai em frente. E pensa positivo em favor dele, manda energia. E não mexa nisso. Quanto mais se escapa, pior fica. Melhor é isso que você faz. Agora, se puder, arranje um jeito de renascer. Faça um ambiente acolhedor para ele renascer em paz. Às vezes é isso. É o que eu tenho feito na minha vida. Entendeu? Esse é o jeito. A melhor assistência é acolher a pessoa. Agora, uma mulher, por exemplo, pode acolher como mãe, não, pode acolher como pai, dá uma série de condições que pode ajudar a pessoa. Agora, eu já vi gente da minha família que suicidou, mas já está totalmente doido. Só perto de mim, tem 2 pessoas assim. Teve um outro que suicidou, mas não cometeu suicídio, ele cometeu eutanásia. Eutanásia. A intenção dele era boa para não criar problema para a família. E eu vi isso tudo só depois que ele morreu. Agora, tudo de casa pensado. E outra coisa, isso teve muito atenuante, porque logo depois eles conseguiram fazer uma vida nova para ele, que ele está aí. Ele superou aquilo, era uma eutanásia. Agora, tem um outro, que o processo ele já nasceu e devido ao parque, um milhão de coisas, ficou todo alterado, a cabeça ficou alterada. Com o tempo, devido ao processo de epilepsia, que piorou mais. E o negócio chegou num ponto que, pronto, ele suicidou. Aí, ele estava fora do corpo e falou assim, o jeito, vamos ajudar esse cara. A gente trouxe ele para cá de novo. Mas ele teve atenuante. Todos esses têm atenuante. Isso aí é que a gente tem que ver. É o agravante e o atenuante. Agora, já vi caso que o negócio foi agravado, e a situação muito pior do que aquilo que parecia, e outra coisa, esse não teve assistência até hoje, o negócio está aí, a gente não sabe como é que ele está. Por isso eu já vi também. Agora, outra coisa, tem suicídio que as pessoas induziram a pessoa a suicidar. Por exemplo, tem homossexual que às vezes chegava lá e conversava comigo. Eu vi vários casos desse em Uberaba, devido ao movimento espírita, que os líderes, muitas vezes, eram homossexuais. Então o homossexual chegava para mim e mostrava a condição dele, que a família, que era rica, mas era tudo fazendeiro e bitolado, não queria que ele saísse do armário e vivesse a vida dele com a homossexualidade, arranjar um companheiro macho junto com ele. Aí o que faz? Eu expus a situação para ele, vi que a situação era difícil, falei assim, eu vou falar com sua família. Cheguei para a família, o pai e a mãe, separei tudo numa sala separada, expliquei tudo. Falei assim, olha, você precisa ter cuidado. O seu filho não falou em suicídio, mas ele está desesperado. Isso é um perigo. Eu já vi um homossexual que numa condição dessa, com tudo está em cima dele, ele acha que o mundo está contra ele. Aí está aquele negócio, mundo cruel, tchau, vai embora. Eu falei com a família, o pai e a mãe, todos os dois muito bitolados na questão, fazendeiro ricos, várias fazendas, aquele negócio todo. Passa-se o tempo, alguns meses, quando aparece a família lá, eu falo assim, quem é meu amigo? Eu falei assim, Valdo, ele morreu. Mas morreu como? Suicidou. Como é que nós vamos fazer agora? Eu falei assim, depois da porta arrombada, vocês querem colocar a fechadura. Agora, tudo isso eu vi também. Agora, isso é uma pena, né? Agora, você há de ver ali, no caso desse rapaz lá, o que causou mais problema foi a avó, que era a mãe da mãe dele. Aquilo criou mais problema depois. Ela já estava com uma certa idade, foi um choque absoluto, total. Agora, tudo que eu tinha avisado, eles não fizeram nada.
O rapaz, então, desesperado, eu tinha falado com ele tudo, mas ele nunca tocou em assunto sobre suicídio. Eu só vi que o cara estava desesperado. E falei com o pai e a mãe, falei, esse menino pode suicidar, hein? Cuidado. Por isso que eles voltaram logo. Era do estado de São Paulo, fazenda por todo lado, dinheirão. A loucura. E eu tinha falado com o pai e a mãe, olha, vocês têm problema, o processo de vocês é o orgulho da família, é muito fácil. Arranje um local para ele, numa cidade bem distante, pode ser até no exterior, se ele quiser, se ele é bom de língua, vê o idioma que ele quer, manda ele para lá e vai viver a vida dele. Tem lugar, por exemplo, que tem muito homossexual. Por exemplo, São Francisco, eu conheci lá, falei com eles. São Francisco, às vezes, pode ajudar vocês. Por que não? Manda ele para lá, ele arranja um apartamento, vai viver a vida dele, olha a profissão que ele quer exercer, arranja um companheiro que ele queira, dê liberdade para o filho. Não fizeram nada, cara. Não é fácil. Então a gente tem que entender o processo suicida, não é fácil. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. E lembre-se, amanhã às 8 horas eu estarei aqui, certo? Hoje tivemos 92 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 29 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje são do Leonardo sobre a prova da imagística, o Felipe sobre o complementário, a Amei sobre o curso 40 manobras, Cristina sobre TARES para a jurídica e o Valdson sobre palestra online da IAC. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Tertuliano e teletertuliano, você investe na sua evolução? Você compreende a importância de ser amigo da enciclopédia? Ser amigo da enciclopédia e investir na própria evolução, por quê? Porque você será um mantenedor, um arrimo da enciclopédia da Conscienciologia. Estará investindo no próprio auto-revezamento multiexistencial e será participante ativo da Maxi Proexis grupal. É suficiente? São suficientes esses argumentos? Então ligue agora já para 45 35 26 25 26 52 e faça a sua adesão ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para uma atividade mental somática de ponta, muito significativa para as pessoas, que é a 5ª prova da imagística, que vai ocorrer no dia 22 de abril de 2012, domingo, no discernimento, das 7h30 às 12 horas. O objetivo dessa atividade é testar as habilidades criativas e imaginativas, né, de cada aluno, aluna, burilando, trabalhando com os atributos: detalhismo, raciocínio, concentração, memória, criatividade, associação de ideias e cultura geral. A equipe técnica dessa atividade pede que todos façam a inscrição com antecedência, para que eles possam organizar lá a mesa de vocês, para que eles possam, né, estabelecer qual objeto, né, para que vocês possam aplicar aí o teste. Agradeço a todos aí, obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Filipe Piccolo e estou aqui para convidá-los a participarem do primeiro curso de campo de extraterrestriologia. Este curso é resultante da parceria do CAE com a Extraclons, a Associação Internacional de Extraterrestriologia, e o curso é o complementário com a temática extraterrestriologia. O curso será sem pré-requisitos, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de abril, com o EPICOM Everton Santos. As vagas são reduzidas com a lotação de 30 pesquisadores. A proposta deste curso é, principalmente, implantar uma Mater Pensena desta especialidade, criar condições holopensênicas e holossomáticas possibilitadoras da teoria e prática da extraterrestriologia, promover imersão na auto- e heteropesquisa parapsíquica, e gostaríamos de salientar que já temos inscrições provenientes de 4 cidades, sendo o Rio de Janeiro, Natal, Maceió e Foz do Iguaçu. Então venham participar desta grande oportunidade evolutiva pioneira. Muito obrigado. Olá.
semana que vem, final de semana que vem, dias 13, 14 e 15 de abril, o professor Mário Oliveira estará em São José dos Campos, começando mais um curso 40 manobras energéticas, agora numa versão condensada, não condensada no sentido de menos conteúdo, mas condensada no sentido de mais, em menos tempo, para a gente estar trabalhando todas as manobras energéticas. Então, se você mora em São Paulo, São José dos Campos, principalmente, cidades vizinhas e mesmo no Rio de Janeiro, aproveite essa oportunidade para estar trabalhando suas energias, visando melhorar a qualificação energética em prol das pessoas que convivem com você, certo? Para as inscrições no IPC São Paulo, o telefone é 11 3287 9705, ou em São José dos Campos, telefone 12 9105 0533 ou 12 78 50 24 79. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para assistir a uma palestra gratuita sobre introdução à paradireitologia. Ela vai acontecer no próximo domingo, depois de amanhã, dia 8, aqui na sala 2 do CAEC, e faz parte do ciclo de palestras gratuitas do programa de TARE, Jurídica e Parajurídica, promovido pelo Colégio Invisível da Paradireitologia em parceria com o CAEC. Essa palestra também poderá ser assistida online através do endereço paradireitologia.blogspot.com.br. Aguardamos todos vocês. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da IAC para convidá-los para o ciclo de palestras online, totalmente gratuito, que você pode assistir desde o conforto da sua residência. E neste domingo, dia 8 de abril, nós teremos a palestra com o professor Rodrigo Medeiros sobre clarividência. O professor Rodrigo Medeiros, que estará no Brasil, ele é de Londres, ele é um dos coordenadores da IAC Londres, e ele estará no Brasil agora no mês de abril, lançando o seu livro, Clarividência, Teoria e Prática. E neste domingo, ele vai dar uma palestra online sobre clarividência. Todos aqueles interessados em participar da palestra, de assistir a palestra ao vivo, interagir com o professor Rodrigo Medeiros, por favor, mandem e-mail para brasil@iaco.org. Repito, brasil@iaco.org. E nós estaremos remetendo para vocês as senhas para poderem acessar a sala de aula online. Neste domingo, 8 de abril, 18 horas, palestra online gratuita com o professor Rodrigo Medeiros sobre clarividência. Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã é leitor revisor, especialidade leiturologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.